Salve, meu aluno que faz parte do universo do concurso público. Este vídeo é para você. Nós tivemos a publicação do edital do concurso da PM de Goiás. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos no edital e o que esperar da prova de língua portuguesa, se você ainda não se preparou para poder se preparar para esta prova. Lembrando que se você quiser perguntar algo como: Pablo, por um acaso você tem algum curso voltado para esta banca? Sim, tenho. E você o encontra na descrição do vídeo aqui embaixo com valor promocional para quem estiver assistindo a este vídeo. Vamos lá então. Quais são as informações que nós temos sobre a banca e sobre a prova? Isso que está lá no edital. PM de Goiás. Quem realizará esta prova? O Instituto AOCP, conhecido por formular questões de língua portuguesa com um pouquinho de tendência gramatiqueira, ou seja, você precisará aqui de um conhecimento bom a respeito de nomenclatura dos elementos gramaticais. As questões ajudam muito nisso. São 1.670 vagas, distribuídas em cargos de soldado, soldado músico, cadete e tenente, mais especificamente na área de saúde. Salário inicial, R$ 6.353,13 e podendo chegar ali para alguns cargos a R$ 13.901,60. As inscrições para soldado e soldado músico, qual é o valor? Então, primeiramente, as inscrições vão de 29 de abril a 30 de maio, no valor de R$ 110. E as inscrições para cadete e tenente, de 4 de maio a 6 de junho, no valor de R$ 130. Então, temos aqui a distribuição das vagas para você. São 1.500 vagas para soldado, com essa remuneração inicial de R$ 6.353,13. Soldado músico são 20 vagas, porque exige uma habilidade especial ali, mesmo valor inicial. Para cadete são 100 vagas e no primeiro ano a remuneração inicial de R$ 8.433,73. E para tenente na área da saúde são 50 vagas, com o valor aqui de R$ 13.901,60, valor inicial. Quais são as etapas dessa prova? Nós teremos uma prova objetiva, certo? Que é de caráter eliminatório e classificatório, que significa você precisa ir bem, não apenas fazer o mínimo, porque isso joga você lá para cima. Na prova objetiva, as questões de múltipla escolha, e aí você tem a língua portuguesa, que faz toda a diferença numa prova como do Instituto AOCP, em que muita gente vai mal em português. Uma prova discursiva, você sabe o que é, Você tem que escrever redação. Depois, teste de habilidade específica, mas isso é só para soldado e músico, isso é eliminatório. A discursiva é eliminatória e classificatória, não basta fazer o máximo, tem que ir bem. Depois, um TAF, que é o teste físico, avaliação médica e odontológica, tudo eliminatório aqui. Avaliação psicológica e avaliação de vida pregressa e investigação social. Classificatório você tem aqui no início, certo? Por isso tem que estudar que nem um condenado. E eliminatório depois, tá? E aí, o que nós temos nos editais? Os editais são parecidos no aspecto de língua portuguesa. Vamos lá, compreensão e interpretação de textos. Isso aqui é o básico de toda a prova de língua portuguesa. Você tem uma base textual, 2 ou 3 questões para que você possa extrair a ideia principal, a estratégia de argumentação e os pontos de vista do autor. Tipologia e gêneros textuais. Saber se o texto é narrativo, dissertativo, se ele é descritivo, injuntivo, tá? Qualquer uma dessas tipologias. Você tem aula sobre tipologia textual no meu canal.
Figuras de linguagem, daí você também tem uma aula aqui sobre isso no meu canal, pra você saber se é metáfora, metonímia, se você tem comparação, certo? Isso aí é bem fácil se você souber as figuras de linguagem. Significação de palavras e relação de antonímia e sinonímia, basicamente você tem no mesmo grupo. Saber se determinada palavra pode ser substituída por outra, qual é o sentido. Essas questões costumam ser fáceis, mas elas exigem de você vocabulário. Ortografia, forma correta de grafar palavras, principalmente com S, Z, SS, dois S, né, CH e X. Acentuação gráfica. Uso do sinal indicativo de crase, certo? Pode matar isso aí assistindo a aula dentro do meu canal também. E aqui vem morfologia. Essa parte cai bastante na banca OCP. Saber quais são as classes de palavras, saber se elas são variáveis ou invariáveis, quer dizer, se elas flexionam ou não, e seus empregos no texto. Quer dizer, ele vai marcar uma palavra e você vai ter que saber classificar se é um artigo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um pronome, daí para frente. Locuções verbais ou perífrases verbais. Nesse caso, ele usa expressões e ele quer saber se você pode trocar uma por outra em relação aos verbos, mantendo o mesmo sentido. Depois, funções do que e do se. Saber se você tem ali pronome relativo ou conjunção, se você tem conjunção ou pronome apassivador, tá? Então isso também cai, é bem importante. Elementos de comunicação e funções da linguagem. Aqui, teoria das funções da linguagem, né? Então, se você tem lá função referencial, apelativa, metalinguística, tá? Você encontra aula sobre isso no meu canal também, cara. Domínio dos mecanismos de coesão. Emprego de elementos de referenciação, entenda, pronome. Substituição e repetição. Aqui você vai ter que mexer nas frases para deixar o texto mais elegante. Uso de conectores, leia conjunção e preposição, e outros elementos de sequenciação textual, leia advérbios aqui. Emprego de tempos e modos verbais, para você fazer a interpretação. Domínio dos mecanismos de coerência textual, saber se o texto faz sentido. Reescrita de frases e parágrafos no texto, significação das palavras, substituição de palavras ou trechos de texto, reorganização da estrutura de orações e períodos de texto, reescrita de texto de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Parece ser uma coisa muito complexa, mas eles pedem para você substituir uma frase por outra e analisar se isso está correto. Depois, sintaxe. Relações sintático-semânticas estabelecidas na oração entre orações, períodos ou parágrafos. Período simples, período composto por coordenação ou subordinação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu vou cobrar tudo de análise sintática. Saber o que é sujeito, objeto direto, oração coordenada, oração subordinada, certo? E essa banca gosta de terminologia precisa. Então você tem que estudar a sintaxe para resolver essa prova. Depois, concordância verbal e nominal, para que você possa identificar ali se você tem necessidade de passar para o plural, de flexionar no feminino. Questões básicas de concordância. Uso da palavra bastante, né? Concordância com a palavra ser. A regência verbal e nominal tem a ver com o emprego das preposições quando os verbos exigirem ou não. Isso dito grosso modo, né? Mas a regência tem a ver com a relação entre as palavras e os seus complementos. Colocação pronominal e emprego dos pronomes oblíquos átonos dentro de uma frase. Aquela parte de próclise, mesóclise e ênclise. Sinais de pontuação e sua função no texto. Destaco aqui o emprego da vírgula, dos dois pontos, das aspas e do travessão. Função textual dos vocábulos. Isso aqui basicamente é interpretação do vocábulo dentro do texto. E variação linguística, saber o que é forma padrão, né, item de formalidade, e o que é um registro informal no campo da variação linguística. E redação oficial. Isso não quer dizer que você vai ter que escrever uma redação oficial. Isso quer dizer que você terá que entender quais são os preceitos de correspondência oficial, que são
preconizados pelo Manual de Redação da Presidência da República. É isso que você vai ter que saber fazer, beleza? Minha sugestão, que você tenha um curso de língua portuguesa para te acompanhar aí, porque essa banca é bastante criteriosa no aspecto de cobrar conceitos, ou seja, cobra muita nomenclatura e que você resolva muitos exercícios. Eu tenho aqui um curso em que você vai resolver comigo pelo menos 100 exercícios de língua portuguesa dessa banca, para garantir que você vai ter desenvoltura na hora de realizar a sua prova. Se você tiver afim, é só clicar ali e você vai direto para o carrinho para poder adquirir esse curso, beleza? Um grande abraço e até a próxima novidade sobre o mundo dos concursos. Força, guerreiro!